Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar para vocês uma história, um fato na minha vida que pode ajudar vocês a decidir, a raciocinar melhor sobre os fatos que estão acontecendo hoje em dia. 下午好， Good afternoon. 今天有机会来到 I'm very pleased to come here to the National Congress of Brazil and meet all the friends. Talvez alguns de vocês não precisem, mas vale a pena você assistir até o final. Eu vou contar para vocês como foi o meu primeiro contato com conhecimento em relação aos interesses da China na América, em especial o Brasil. Fica até o final. Em 2003, eu gostaria que você guardasse este ano, 2003, porque faz tempo, hein? Tá muito longe da pandemia, concorda? 2003 eu fui para a Itália e lá eu estudei genética do comportamento, política cultural, bioética como aluno ouvinte. Ok? Eu queria ser um bom orientador e queria estudar sobre quem somos. Autoconhecimento, ok? Ótimo. Beleza? Só que aí, 2003, foi o ano em que a França exportou tecnologia para Wuhan. Já ouviu falar sobre essa cidade? Wuhan? China? Alguma coisa assim? Bom, a esquerda francesa estava ali montando o laboratório mais sofisticado de biotecnologia do mundo. Isso se tornou notícia em toda a Europa. A França, em especial a esquerda francesa, foi tratada pela mídia, no caso da Itália, como traidora, como alguém que está colocando a Europa, a cristandade, enfim, o Ocidente em risco. Por que construir um laboratório em parceria com os comunistas chineses? E por que no território chinês? Ok. Então esse foi um tema discutido em sala de aula. Qual universidade? Ateneu Pontifício Regina Apostolone. Roma, Itália, onde eu estava como aluno ouvinte. Guardou o ano 2003. Quando foi a pandemia mesmo? Acho que 2020, mais ou menos. Pois é. E a questão é o que foi abordado em sala de aula. Eles mostraram na aula de influência de líderes durante a história em relação ao nazismo, em relação a várias linhas socialistas, até chegar aonde nos interessa aqui. Um chinês, por volta dos seus 60 anos, estava dando a seguinte aula, traduzida em espanhol para nós ali. Ele estava ensinando crianças de mais ou menos 12 anos de idade, mais ou menos. Com ele haviam eu acredito que eram 4 chinesas dos seus 30 anos, provavelmente tendo aula ali como continuar aquele tipo de trabalho. Estagiárias, né? Ou supervisionando, enfim, não sei. Então, é ele com seus 60 anos e essas 4 mulheres, 3 ou 4 mulheres, eu acho que eram 4, que estavam ali, aquele monte de criança ali, 20, 30 crianças chinesas dos seus 12 anos de idade. Que ano que é? Guarda, 2003. 2003. Por que é importante isso? Porque 2020, passaram-se quantos anos? 17. Faz a continha aí. 17. Então essas crianças, se tinham 12 anos, quantos anos tem em 2020? Oi, gente. Né? Quase 30, 28, 29, 30 anos, ok? Então são adultos. São pessoas que estão reproduzindo o que aprenderam. E o que foi que eles aprenderam, e é aí que eu quero chegar. O chinês, dos seus 60 anos, ensinou aquelas crianças que até o século XIV, toda a América, estou falando do Canadá até a Argentina, pertencia, segundo ele, à China, até o século XIV. Até que, com as palavras dele, pelo menos traduzidas em espanhol, até que os malditos europeus chegaram no lugar e, roubaram da China a América, que pertencia à China até o século XIV. O argumento daquele chinês, que ele sabe que é furado,
Ele sabe que é um absurdo, porque é assim, eu quero que você entenda bem. Entre os povos africanos, existem muitos povos. Não é simplesmente o negro ou o africano. Não é assim. Existem muitos povos diferentes, de tonalidades de pele diferente, de formatos de cabeça diferente, de alturas, de expressões. São muitos povos. Assim como são muitos povos europeus, brancos, também são muitos povos africanos. E assim são muitos povos mongólicos. Historicamente, a gente sabe, por exemplo, que os mongóis, os mais conhecidos, eram inimigos da China, que hoje os comunistas estão chamando de todo mundo de chinês. Quem não está gostando muito disso são os japoneses, que são inimigos deles há muitos anos. Inclusive, atualmente ameaçados de retaliação devido ao problema que eles tiveram no passado. Então, são muitos povos mongólicos, mas o que esse professor estava ensinando para esses alunos? Que a prova de que a América era da China são os traços mongólicos dos nossos aborígenes, que ele chama de chineses primitivos. Baseado nisso, que ele obviamente sabe que é mentira, mas é o argumento que ele usou para aquelas crianças, ele dizia o seguinte, que as crianças tivessem cientes de que a China faria de tudo para recuperar, para resgatar o que pertencia a ela até o século XIV. Como é uma aula de lideranças, assim, nesse sentido, sociopatas, enfim, como Hitler, né, como os maiores líderes socialistas, comunistas, etc., o que me ficou é um chinês que resolveu dizer que a América, do Canadá até a Argentina, pertencia à China, mas aí, aos poucos, começou a cair a ficha e eu comecei a entender a importância dessa matéria. Guarde bem, era aula do quê? Era aula de bioética e de política cultural. Guarda, bioética, política cultural. Bioética por quê? Porque foi o ano em que a França equipou o laboratório chinês em Wuhan, ok? Política cultural por quê? Porque estava falando sobre mentalidades. O que líderes, o que mentalidades fazem em termos de escrever história, de dirigir nações, povos e as consequências disso. Uma outra coisa também que foi abordada é sobre tudo o que se sabe sobre o que vazou nas inclinações nazistas, fascistas e também comunistas. E a ideia que se colocou lá era o seguinte perigo, que eles criassem doenças pandêmicas. 2003, gente, guarda bem, 2003 é muitos anos antes da pandemia, ou da fraudemia, como você quiser. O perigo era este, era bioterrorismo, e que fosse uma coisa pior, que a indústria farmacêutica criasse, não vacinas, mas complexos mortais de médio e longo prazos, ou de prazo imediato, mortais, que contivessem vacinas ou supostas vacinas, ou vacinas não eficazes, para justificar a inoculação. Guardou bem? 2003 foi se falado no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, na aula de bioética, esta situação. Mentalidades dos líderes e as consequências na história, certo? A construção do laboratório de biotecnologia em Wuhan, né, facilitado pela esquerda francesa e apoiado pela esquerda americana, e outros mais, né? Enfim. E também essa questão do que já foi feito e baseado no que se conhece que os nazistas fizeram, etc. e tal, o que poderia ser feito, e foi colocado essa questão em sala de aula. Bom, 2003 não era um momento em que eu estava preocupado com isso. Eu achava que era uma aula mais qualquer, porque infelizmente alguns clérigos, eles discutem coisas impossíveis, coisas inúteis, como se o Judá Iscariotes foi ou não foi para o inferno, foi ou não foi para o céu, se salvou ou não. Então eu achei que era uma coisa gaga nessa linha, infelizmente. Na época me chamou a atenção, fiquei um pouco preocupado, mas toquei o barco.
não estava voltado para isso. Estava fora do meu país. A Itália é muito semelhante, né? O italiano é muito semelhante a nós. Nós somos praticamente italianos que falam português. E com toques outros, é natural, nós temos uma mistura de raças, né? Eu mesmo tenho sangue italiano, húngaro, tenho sangue austríaco, tenho indígena, tenho português, principalmente português, enfim. Então, nós trazemos aí na nossa memória genética, nas nossas inclinações, tudo isso aí. Às vezes não é em nós, mas os nossos filhos herdam, né? Ou netos, tá lá, né? Tá disponível geneticamente. Bom, então eu toquei o barco, só que eu comecei a ficar atento aos passos da China. Então, eu prestei atenção, né? E comecei a enviar para as Forças Armadas, etc., ficarem alertas em relação a isso. É claro que eles têm o serviço de inteligência deles e que não precisaria de mim, mas eu fiz isso. Contra o que meu pai queria. Meu pai dizia que era um absurdo, que eu jamais poderia fazer uma coisa dessa, nem pensar e nem falar sobre isso. Mas eu acreditei que eu deveria. Então, se você é da opinião de que a vacina que foi vendida nessas condições, ela é segura e ela não te fez mal, não exija isso de outros, tá bem? E saiba que eu sou um dos, talvez, tantos responsáveis por alertar sobre este problema, desde 2003. E quero lembrar o seguinte, cristãos, agora é um recado apenas para os cristãos. O Evangelho deixa muito claro que é pecado as pessoas discutirem entre si e se tornarem inimigas por causa de opinião, tá bem? Então, unidos por um mundo melhor. On behalf of the Chinese government and people, the cordial greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean. Brazil deserves